Toda vez que eu penso em criar conteúdo pra internet e tenho várias ideias legais, eu me deparo com vários vídeos de várias criadoras de conteúdo que eu admiro e automaticamente meu cérebro me coloca num lugar de: e quem é você na fila do pão pra achar que você pode ser como elas? O que eu tenho pra falar de tão interessante que nenhuma dessas criadoras de conteúdo já não tenha falado? E provavelmente, como elas são muito mais experientes, tudo que eu tenho pra falar, elas falariam muito melhor do que eu. Então, por que alguém me acompanharia? Eu tenho alguma coisa pra acrescentar na vida das pessoas que vão assistir os meus vídeos? E automaticamente todas as ideias geniais que eu tinha tido de conteúdo começam a envelhecer igual leite. Bom, bem-vindo à síndrome do impostor. E analisando todos esses meus gatilhos, me vem uma pergunta à mente. Precisa tudo ser tão sério assim? Eu nunca vou achar que eu tenho autoridade e autonomia o suficiente de ligar uma câmera e falar tudo o que eu sinto e tudo o que eu quero falar. Eu preciso mudar a vida das pessoas todas as vezes que elas veem algum vídeo meu? Algum criador de conteúdo mudou a minha vida quando eu vi um vídeo dele? Eu sempre fui uma pessoa que, quando anima com alguma coisa, eu acho que essa nova ideia vai mudar a minha vida. Por exemplo, quero postar vídeos na internet. Meu Deus, eu vou postar tanta coisa, vai tudo dar tão certo, várias marcas vão querer fechar parceria comigo e eu vou largar meu emprego. Ou então, eu gosto muito de cantar. Ser cantora era um sonho perdido da minha infância. Mas e se agora eu for atrás disso? Se eu começar a fazer aula de canto e de violão e começar a postar vídeos fazendo cover na internet, e aí alguma gravadora vai ver o meu vídeo e vai me chamar pra gravar um álbum, e por aí vai. E aí eu começo esse hobby e eu percebo que é muito mais difícil do que eu imaginava. Aos poucos eu vou entendendo que esse hobby ou essa ideia que mudou a vida de várias pessoas, que a gente vê na internet que mudou a vida dessas pessoas, talvez não vá mudar a minha. E é nesse momento que eu viro uma chavinha e abandono tudo que eu tinha começado. Dito isso, eu venho aqui me apresentar de forma despretensiosa. Eu me chamo Ana Clara, eu tenho 25 anos, sou de São Paulo, sou filha única, tenho uma cachorra vira-lata caramelo chamada Paçoca. Sou formada em arquitetura e urbanismo, mas não veio ao caso. Gosto de cantar e tocar violão, porém de forma bem mediana. E eu tenho infinitos hobbies e ideias geniais que eu começo e não dou continuidade. E agora lá vai eu postar um vídeo na internet. Eu não vou idealizar que vai mudar a minha vida e também sem autoridade nenhuma. Sem essa pretensão de achar que todo vídeo tem que ser incrível e life-changing, mind-blowing e achar que eu tenho que dar uma super frase de efeito que vai mudar a vida de quem estiver assistindo. A minha intenção é fazer disso aqui um diário, de postar as coisas que eu penso sobre a vida, sobre o mundo, sobre minha realidade e todos esses pensamentos que eu tenho, que eu acho que todo esse repertório que eu acumulo com a minha vivência. Eu posso não ter formação em psicologia, ler todos os livros de psicanálise do mundo, nada. Eu, inclusive, fiz arquitetura, que não tem nada a ver. Acho que muitas vezes vem essa pressão interna de, tipo, como que eu vou ligar a câmera e falar na internet, tipo, pra pessoas que eu não conheço, pra pessoas que não me conhecem, que não sabem do meu background, da minha história, como que eu vou falar, por exemplo, de amor com essas pessoas, de relacionamento com essas pessoas que não conhecem exato tudo que eu passei, quem eu sou, que qualquer vírgula que eu falar pode ser mal compreendida, mas eu amo esses papos cabeça, eu amo conversar com os meus amigos e falar sobre amor, falar sobre carreira, falar sobre a realidade que a gente tá hoje do mundo capitalista. Todos esses assuntos que eu amo conversar com os meus amigos, eu não quero manter essas conversas só com os meus amigos. Eu quero conversar com quem tiver afim de conversar comigo. Se eu vir aqui na internet, mostrar meu rosto, falar as minhas opiniões, vai abrir margem pra eu ser mal entendida, mas pode abrir margem também pra eu ser compreendida, pra achar pessoas no mundo que se identificam comigo. Eu acho que é deixar de lado também esse medo de: se eu falar uma bobeira, e se eu falar alguma coisa e eu quiser
retirar o que eu disse, eu mudar de ideia, eu mudar de opinião e ser mal compreendida, eu acho que é um risco que a gente tem que correr. Acho que se a gente não se arriscar, a gente não vive. Se a gente quiser ter uma vida seguindo, fazendo tudo certinho, sem se arriscar, eu acho que você perde muitas experiências da vida. Até acho que erros que a gente comete são experiências que só a gente vendo alguém passar, às vezes, não é suficiente. Eu acho que a gente tem que, às vezes, cometer esses erros e entender o porquê. Eu acho que muitas vezes eu ter cometido erros fez eu ser mais maleável ao ver outras pessoas cometendo erros, ao ver meus amigos cometendo erros. Então eu nunca sou uma pessoa que julga de primeira. Eu sempre tento ver o lado das pessoas, independente do erro que elas cometeram, porque eu acho que tudo falta uma interpretação, tudo falta um contexto. Muitas vezes a gente é muito extremista, do tipo, não, isso é errado e acabou, você errou e acabou. O que você faria se fosse você na minha situação? Não, eu nunca estaria nessa situação. É uma coisa que eu nunca vou falar. Pode ser uma situação absurda, mas eu nunca falaria que eu não estaria nessa situação. E às vezes me bate a síndrome do impostor exatamente nisso. Com que propriedade eu tenho pra falar de amor próprio? Eu não li todos os livros do mundo de amor próprio. Então, automaticamente, eu acho que eu não tenho o direito de ligar a câmera e falar sobre amor próprio. Sendo que não, eu tenho a minha vivência. E a minha vivência, o meu background, o meu contexto, o meu repertório deve valer de alguma coisa. E é nisso que eu falo quando eu não sou uma autoridade no assunto, mas eu quero falar sobre o assunto. E é isso. Com certeza eu vou errar. Ninguém tá imune a isso. Mas eu quero me arriscar. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. E é sobre isso.